para você ter a clareza mental. Se a sua dúvida for em relação ao seu potencial, pergunte-se a si mesmo. Sabe, o Neville falava assim que muitas perguntas ele fazia a si mesmo. Até quando ele perdia algum objeto, alguma coisa, ele pensava assim: nada no universo está perdido. Nenhuma pergunta fica sem respostas no universo. Então, faça as perguntas de forma adequada. Pergunte-se a si mesmo e pergunte-se antes de dormir. Até ele ensinou uma técnica assim, um copo d'água, né? Você leve um copo d'água antes de você ir para o seu quarto dormir. E faça a pergunta e tome um gole dessa água. E deixe esse copo do seu lado. Quando você acordar de manhã, tome o restante da água. É uma técnica assim bem intuitiva, mas que funciona se você acreditar. E aí você vai receber a resposta, porque nada no universo fica sem resposta. Todas as perguntas, todas as respostas estão bem aqui na sua consciência. Se pergunte para você esclarecer a si próprio. E, além do mais, faça as perguntas aqui para mim. Eu não respondo com tanta rapidez, porque eu tenho muitas perguntas, né? Mas eu vou respondendo devagarinho, um pouco a cada dia, vou dando as respostas para você. E muitas respostas eu dou em minhas lives, ok? Mas vamos agora ao terceiro passo. Eu estou falando sobre os 3 passos para você enxergar a dúvida de agora em diante de forma diferente. Não é uma resposta sucinta, sabe? Uma resposta objetiva, mas uma resposta além, porque é isso que vai trazer a você o conhecimento. Então, o terceiro passo é o seguinte: é a busca da verdade. Então, se você conhece que tipo de dúvidas estão parando você, quais são as dúvidas que estão parando você? E se você souber fazer as perguntas da forma correta, você pode perguntar a si próprio ou a alguém que pode esclarecer para você. Então, o terceiro passo é a busca da verdade. O que tem por trás dessa dúvida, né? O que tem por trás dessa pergunta, dessa dúvida que está parando você? Em geral, é a tua oportunidade. Veja bem, agora a sua visão, eu imagino que a sua visão agora se tornou muito mais ampla, porque você vai perceber atrás, né? Atrás das dúvidas que você tem, as oportunidades que você busca. Porque aquelas dúvidas estão parando você. Então, quando você entende com clareza quais são essas dúvidas que estão parando você, se você fizer as perguntas da forma correta, da forma adequada, você vai estar em busca da verdade. E grandes oportunidades vão surgir bem à frente dos seus olhos, porque você vai entender que que é exatamente ali que as oportunidades vão surgir para você. Alguns filósofos defendem que, quando uma dúvida é assumida como ignorância, veja bem, ignorância é sinônimo de não conhecimento, né? De desconhecimento, aliás. Então, o sujeito tem dúvida porque ou ele não sabe, ou pelo menos faltam as certezas. Então, por exemplo, quando você busca a verdade, você encontra a certeza. E aí, os seus olhos se abrem, sabe? Você vê a luz à frente aos seus olhos. E pode passar a ser uma fonte de conhecimento. O que era uma dúvida, uma restrição antes, pode ser agora uma fonte de conhecimento. E você pode passar a ser essa fonte de conhecimento. Uma vez que isso incentiva você à reflexão, ao estudo e à investigação. Então, você se aprofunda. E aí, as dúvidas se tornam certezas para você. Legal isso, né? Então, eu espero que de agora em diante você consiga ver dessa forma. Quando tiver uma dúvida, a dúvida é muito natural e é saudável quando você vê dessa forma, como uma oportunidade, quando você enxerga além daquela dúvida. Porque uma resposta pode ser objetiva
e uma resposta pode trazer conhecimento. É aí que eu quero conversar com você, sabe? Quando você tem que ir além, quando você tem a dúvida, você tem que ir um pouco além, sabe? Você tem que buscar o sentido através daquilo que você não estava vendo naquele momento, porque a dúvida ela pode vedar você, sabe? Porque você não consegue tomar as ações naquele momento e da forma adequada. Então, quando você torna aquela dúvida uma oportunidade para si, é sinal de que a luz iluminou, ok? Então, preste bem atenção às suas dúvidas de agora em diante. Tá? E eu peguei algumas dúvidas, algumas perguntas lá no YouTube e eu quero responder aqui. São poucas porque o nosso tempo é restrito, tá? Mas eu quero responder porque essas perguntas, essas dúvidas podem ajudar você agora, nesse momento. Então, vamos lá. Eu vou ler a pergunta, é um pouquinho longa, mas não são todas que são longas assim, para que eu possa dar uma resposta bem legal, que você consiga ter esse entendimento de ir além, tá? Então, eu não vou citar os nomes, tá? Só vou ler a pergunta. Boa tarde, me tira uma dúvida. Quando estamos criando, devemos imaginar as coisas nos mínimos detalhes? Quanto mais detalhes, mais real isso se torna. No meu caso, eu estou criando um bebê, um filho. E aí eu imagino a cor do cabelo, o sexo, a cor dos olhos, tudo nos mínimos detalhes. Mas, por outro lado, no exemplo que você usa na live para manifestar, uma pessoa não deve querer algo em específico quando se trata de uma pessoa, de um bebê, de um filho. A minha pergunta, então, é a seguinte: eu imagino que o meu bebê é real para mim porque eu imagino ser um menino. Eu estou errado? Eu deveria só imaginar um bebê, mas sem as características que eu descrevi? E aí a pessoa falou: gratidão, adoro os seus vídeos. Muito bem, uma pergunta muito legal. Olha só, o Neville sempre nos aconselhou que nós temos que imaginar o sentimento. Então, se você quer ter um filho, né, um bebê, você tem que imaginar o que esse bebê representa para você. É o carinho, é o companheirismo, é a felicidade de constituir uma família, é ter alguém para sorrir, para tornar seus dias mais alegres, é poder segurar o seu bebê nos seus braços e etc. Então, o que eu sugiro para você agora é que você, quando imaginar o seu filho, né, o seu bebê, que você não imagine as características, porque essas características, elas podem limitar você. Então, o melhor que você tem a fazer é imagine o sentimento de ter esse filho em seus braços.